Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está com sono, não fala nada. Não fala nada, não precisa ter reação nenhuma, que já está dando para ver aqui. Mas graças a Deus é uma jornada, de certa forma, um pouco cansativa, sim, de fato nós sabemos. Para mim que estou ministrando, para os irmãos que estão recebendo a ministração, mas é algo que nós estamos recebendo aqui que levaremos conosco a vida toda, né? É um tesouro, é uma preciosidade, é uma riqueza que ninguém vai tirar de nós. Estávamos conversando no intervalo, no almoço, alguns irmãos. É claro que às vezes é difícil, em um só momento, assimilar todas essas informações, mas elas ficam arquivadas aí sempre que os irmãos ouvem um novo estudo, alguém pregando, ou vai ler uma literatura, aí sempre o Espírito Santo vai trazendo a memória, vai lembrando, e essas informações estão aí sendo solidificadas na mente e no coração dos irmãos. Pois bem, está ali demarcado já o capítulo 7, aquela recapitulação de 2 minutinhos aqui rápida. Falamos na noite de ontem sobre as 70 semanas de Daniel, que é a profecia-chave para entendermos toda a organização cronológica, ou podemos chamar o calendário profético do grande plano de Deus para a humanidade. Depois nós começamos a ver os sinais dos tempos, que são aquele conjunto de acontecimentos determinados por Deus para alertar os fiéis com relação à proximidade da volta de Jesus. Por falar na volta de Jesus, hoje nós começamos exatamente pela manhã, falando da primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, onde ele vem até as nuvens e o Espírito Santo conduz a igreja ao encontro dele nos ares. Seguindo-se então, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo, que é um tribunal de avaliação de obras, serviços prestados no reino de Deus, para conferir ou não galardão àqueles que trabalharam na seara do Senhor. Terminado este tribunal, temos as bodas do Cordeiro, a grande ceia das bodas, o casamento da igreja com Cristo, tipologicamente assim chamamos. Enquanto tudo isso está ocorrendo no céu, o arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, na terra, o que nós vimos no encerramento da aula desta manhã, a grande tribulação, que é um período de 7 anos, que marca exatamente a última semana das 70 semanas de Daniel, que faltavam para o propósito estabelecido por Deus de restauração da nação de Israel. Então, no começo da 70ª semana, que é a grande tribulação, a abertura do primeiro selo, o anticristo, trazendo uma falsa paz, no cavalo branco, saindo com arco, e após ele, então, segue-se os demais juízos, na forma de selos, a guerra, a fome, a morte, os elementos do céu se caindo sobre a terra, os mártires da tribulação. O 7º selo anuncia as trombetas, mais uma vez juízo sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios, sobre os seres humanos de uma forma geral. Os 3 últimos a liberação de seres demoníacos que estão aprisionados, aguardando exatamente este momento oportuno para afligir a humanidade. Então temos aquele período de 5 meses em que eles desejarão a morte, mas a morte deles fugirá, tormentos inimagináveis, terribilíssimos. Depois então o anjo do abismo, Abaddon, Apolion, é solto, e com ele também milhões de seres demoníacos começam a perpetrar uma mortandade terrível sobre a terra. A sexta taça, a gente está falando dos selos, O 7º selo vai falar das taças, aí as taças voltam, os mesmos juízos dos selos, das trombetas, mas enquanto elas atingiam 1/3 dos seus alvos, a taça atinge a totalidade da terra seca, dos homens, do mar, dos rios, dos elementos celestiais, sol, lua, estrela, etc., e o leito seco do rio Eufrates, que prepara o caminho para a marcha das tropas do Oriente para cercar Israel. E a gente parou aí, Israel cercado de todos os lados, o anticristo liderando essas tropas,
e Israel clamando por socorro. E aí nós temos então essa etapa que é a volta de Jesus em glória, o retorno glorioso, a manifestação de Cristo para dar livramento ao povo judeu, a Israel, e consequentemente estabelecimento do seu reino na terra, o reino milenial. Então, feito esse breve resumo aí, é só para ver se eu estava acordado mesmo, minha mente ainda estava funcionando direitinho. Falhei algumas vezes aqui, mas no geral. Então, capítulo 7, página 41, Jesus voltará em glória no final da grande tribulação. Já vimos como Jesus voltará sobre as nuvens para buscar e arrebatar para si a sua igreja. E afirmamos que essa será a primeira fase de sua segunda vinda. Agora, meditemos sobre a segunda fase dessa vinda, quando ele voltará em glória, visível aos olhos de todos os homens, para criar justiça na terra. Na manifestação de Cristo em poder e glória, haverá uma reunião de todos os santos, de todas as épocas, os que já estarão nos céus, em corpos glorificados, vivos, remanescentes judeus e gentios, que sobreviverem à grande tribulação. Todos juntos ingressarão no milênio. O texto de Marcos 13, 27 é ainda mais claro que Mateus 24, 31 quanto a isso, pois informa que os anjos reunirão os escolhidos da extremidade da terra até o céu. Então Jesus virá à terra. Aí, logo abaixo nós temos Armagedon, a prisão de Satanás, e eu vou começar a seguir, como fizemos pela manhã, os slides, e eu vou mostrando a vocês aí aonde está no nosso material. Agora, irmãos, se preparem para uma overdose de Bíblia. Eu vou citar aqui tanto texto sobre esse momento, exatamente para corroborar o que eu venho falando, que a Bíblia é uma unidade. E por vezes, para entender o Apocalipse, você vai precisar ir a Sofonias, a Isaías, a Zacarias, a Daniel e assim sucessivamente. Para falar desse momento, que em Apocalipse está no capítulo 16, que é a batalha do Armagedon, eu começo por aqui, mas os irmãos vão observar quantas referências bíblicas eu vou aqui apresentar. Começando por ela mesmo, né? E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Próxima referência, Zacarias. Deixa eu virar aqui, 14, 2. Porque aí eu coloquei entre parênteses aqui para dar destaque quem é que está falando profeticamente através dos lábios de Zacarias. É o Senhor Jesus. Ele diz: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso é interessante, porque o anticristo pensa estar ele no controle, ele liderando as tropas em direção a Jerusalém. Mas quando a gente lê uma profecia de 400, 500 anos antes de Cristo, e Jesus dizendo, eu ajuntarei, é ele que está trazendo, é ele que está atraindo as nações até Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Zacarias ainda 14, versículo 5, a parte B, então virá o Senhor, meu Deus, e quem vem com ele? Todos? Não são anjos, são santos, a igreja, que na primeira fase foi arrebatada, agora vem com ele, para exatamente libertar a nação da invasão do anticristo. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Zacarias 14, 2. Veja, até agora a gente apresentou aqui Zacarias ainda 12, 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Essa é a batalha do Armagedon. São as nações acreditando que destruirão Israel, mas Jesus descendo em glória para libertar o povo de Israel e ele entrando em cena para pelejar contra o anticristo e todas as nações. Apocalipse 19, 19. E vi a besta, é uma referência ao anticristo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. É uma menção a Jesus que está vindo em glória. Nós vamos ver aqui nesse capítulo mesmo, e com ele exércitos, anjos e a igreja, os seres humanos glorificados, agora já glorificados, e os reis da terra e o anticristo que até então estavam mirando toda a sua ação em Israel e agora percebem a manifestação de Cristo, eles vão agora tentar, a tentativa de pelejar contra o Senhor Jesus. E aí eu até volto aqui para dar ênfase à questão dos reis da terra, os grandes, os presidentes, os primeiros ministros, os reis, enfim, a liderança mundial, os reis da terra sempre se opuseram a Deus. Muitos deles têm síndrome de Deus, eles acham que são deuses. E aqui, mais uma vez, só que nós vamos ver que essa história remonta muito mais tempo que nós podemos imaginar. Deus, portanto, marcou o dia do acerto de contas. Sofonias, capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Sacrifício, que sacrifício é esse? Vamos ver aqui Ezequiel, eu disse overdose de Bíblia, hein? Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde. Vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Está falando de uma grande mortandade, vão haver muitos corpos, e aí Deus já está convidando os animais para se fartarem. Se fartarem? Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, um grande banquete. Deus vai dar ali, a palavra metafórica, a mortandade de povos, reis que virão para essa batalha, e então Deus já está convidando ali para comer as carnes, esses animais. Observe agora essa imagem aqui, é da visão de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel. Eu voltei lá para mostrar como as profecias se conectam. Eu vou ser breve aqui, lembrar os irmãos este momento, porque o capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho, e ele acordou atordoado e sequer se lembrava do sonho. Ele reúne os magos, sábios, encantadores, astrólogos, etc., para que dissesse a ele o que ele sonhou e, na sequência, a interpretação do sonho. O que todos unanimemente disseram: isso é impossível. Nenhum ser humano é capaz de dizer o que você sonhou e depois a interpretação. Diga-nos qual foi o teu sonho e te daremos a interpretação. Nabucodonosor disse: não, vocês estão querendo me enganar, ganhar tempo, vai vir com a interpretação aí qualquer. Não, eu quero que diga o que eu sonhei e depois qual é a interpretação. Os sábios disseram: isto é impossível, só os deuses, na palavra dos sábios babilônicos, só os deuses conseguem fazer isso. Então Nabucodonosor decretou a morte de todos eles. Quando a notícia chegou a Daniel, fez chegar a Nabucodonosor uma solicitação: peço ao rei que me dê um tempo, já que quem pode dar resposta não mora com os homens, mas é divino, eu vou conversar com Deus, e Deus vai me dizer o sonho do rei, e também vai me dar a interpretação. Nabucodonosor deu a Daniel tempo, ele reúne seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, vão para um propósito de oração, e o que acontece? Deus diz a Daniel o que Nabucodonosor sonhou e o significado do sonho. Quando a reunião é marcada, Daniel comparece e começa a dizer: ó rei, tu és o grande rei Nabucodonosor, estava tu na tua cama, etc. E de repente tu tiveste um sonho. No teu sonho você contemplou uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés em parte ferro, em parte barro. Imagina, irmão, você ter um sonho, esquecer o sonho e a pessoa vir dizer detalhadamente o que você sonhou. Aí o Nabucodonosor ficou assim, aí o Daniel: quer que eu fale agora a interpretação?
O homem já estava meu Deus, esse aí tem o Espírito de Deus na vida mesmo. Daniel então traz a interpretação. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o próprio Nabucodonosor. Depois que ele passasse, viria um outro império, 2 braços, os medos e os persas, assumiriam o governo, comando da terra. Quando esse caísse, viria o próximo império, o Império Grego, liderado principalmente por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Com o término desse império, viria o próximo, de ferro, o Império Romano, dos dias de Jesus. Finalmente, o último império, marcado aqui pelo pé, parte ferro, parte barro, parte forte, parte fraco, uma aliança que dava sustentação lá na base, são os governos, ou várias nações, é exatamente o governo do anticristo. Vou passar aqui rapidinho, a interpretação já está aqui, a cabeça, tal, já falei todos eles para vocês. Perdão, um detalhe que Daniel falou no sonho e eu acabei esquecendo. Depois que Daniel fala tudo isso aqui, a estátua, o significado de cada um deles, Daniel disse que no sonho, Nabucodonosor viu um monte que descia e batia no pé da estátua. E aí, quando esse grande monte, essa grande pedra batia no pé da estátua, a estátua caía totalmente, se desfazia, não sobrava nada, virava farelo. E essa grande pedra que derrubava a estátua, ela crescia a ponto de dominar toda a terra. O que é essa pedra que se desloca e bate aqui no pé e acaba com esses governos, esses impérios, esses reinos, esse deslocamento vindo do alto, a pedra angular da igreja, próprio Senhor Jesus. Então é esse momento. Eu vou passar rápido aqui os slides. Eles estão aqui, irmãos, exatamente como disse ontem, porque estarão disponibilizados aí para os irmãos. Querendo, traz um pendrive, pega aí. Então aqui eu estou detalhando o que acabei de falar. Cada parte, cada império, seu período de duração, para a gente aqui ganhar tempo. Aqui está o romano, finalmente o império do anticristo, aqui embaixo, e, mais importante, o deslocamento da pedra que vem do alto, desce em direção ao pé da estátua, atinge e põe fim de uma vez por todas ao reino dos homens na terra. E a pedra, olha a questão, a pedra que derruba, ela cresce e domina toda a terra. É o estabelecimento do reino de Jesus. Exatamente isso aqui. Da maneira como visto do monte foi cortada uma pedra sem mãos, não tem nenhuma ação humana aqui, isso é algo divino. Ela desce, bate o pé da estátua, ela vem totalmente abaixo. Está aqui, eu estou passando os versículos que remontam exatamente o que eu falei. A estátua cai abaixo e o monte cresce e toma toda a terra. O que significa a pedra que esmiuça o governo dos homens? Antes de falar, a gente até antecipou que é a vinda de Cristo em glória, mas interessante observar exatamente o local em que a pedra atinge a estátua. Não foi na cabeça, não foi nos braços, no peito, no ventre, nas pernas, mas no pé. Por que razão? Porque Jesus não veio para estabelecer o seu reino, nem na época dos babilônicos, nem dos medo-persas, nem dos gregos, nem dos romanos, mas quando o anticristo estiver reinando, é o momento em que a pedra que é Cristo vem em glória para derrubar definitivamente o governo dos homens e estabelecer o seu governo sobre a terra. Então aqui está a pedra misteriosa esmiuçando os pés da estátua, aponta para a pessoa de Jesus, que no final da guerra do Armagedon descerá do céu e não somente vencerá o exército do anticristo, mas também enviará as 2 bestas para o lago de fogo e enxofre, e o dragão, que é Satanás, será preso, algemado, amarrado por 1000 anos, e Jesus, que é a pedra, ele então assume o governo de toda a terra. Vamos ver aqui mais alguns textos corroborando o que estou dizendo. Segundo aos Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando ele vem em glória,
só na vinda dele, ele aniquila, ele destrói, ele vence o anticristo. Voltando lá em Apocalipse 19, você pode acompanhar na sua Bíblia aí a partir do versículo de número 11. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 19. Daqui para frente, irmão, a gente só vai ver basicamente os eventos que estão aí em Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Estamos no finalzinho. 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu o anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, é a vinda de Jesus para derrotar o anticristo, estabelecer o seu reino. Quem é este? Pergunta de Isaías, que vem de Bósra com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Resposta: eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar? A resposta: porque eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Isaías 63:6, pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Ainda Isaías: porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, é o início do reino de Cristo, estabelecimento do milênio. Pergunta é, vamos ver aqui, estamos na página 42. Armagedon, a vitória do rei dos reis. Aí vem aqui a prisão do inimigo, é exatamente aqui, a prisão do inimigo. Quanto ao destino do anticristo, do falso profeta e do dragão? A resposta: próximo evento no calendário escatológico será justamente esse, a prisão do anticristo e do falso profeta, os quais sairão da planície central de Israel diretamente para o lago de fogo e enxofre. Vamos ver? Estamos no capítulo 19 do Apocalipse. Pedi para que você mantivesse aí sua Bíblia aberta. Está versículo 19 e 20. 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, lago de fogo e enxofre é a sentença eterna dos condenados, dos perdidos. As pessoas que morrem sem Deus, elas vão para um lugar intermediário chamado inferno. Inferno é um lugar intermediário. O juízo eterno dos ímpios é o lago de fogo e enxofre. Uma analogia para a gente fazer
É como uma pessoa que comete um crime e ela é presa. Quando ela é presa, ela vai para uma prisão chamada provisória, até esperar o seu julgamento. A prisão provisória seria aqui o inferno. O julgamento é o grande trono branco. Depois do julgamento, então, condenada, ela vai para a prisão que ela vai cumprir a pena. E aqui seria o lago de fogo e enxofre. Então, o inferno é um lagar intermediário. O lago de fogo e enxofre é o destino eterno. Tanto é, só para apresentar a vocês aí que já estão com o Apocalipse 19 na mão, só para vocês observarem, pode ir aqui no 20, eu vou lhe mostrar aqui, depois a gente vai chegar lá, mas só para corroborar essas palavras, capítulo 20, versículos 13 e 14, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Muita atenção no 14. E a morte e o inferno foram lançados. Aonde? Até o inferno foi lançado no lago de fogo. Até o inferno será lançado no lago de fogo. Por que que eu fiz questão de trazer a vocês essa informação? As pessoas que morrem sem Deus, elas são lançadas no inferno. Depois elas saem para o juízo final. E então vão para o destino eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Porque esses dois aqui, o anticristo e o falso profeta, eles vão em carne viva, ambos serão presos e lançados dentro do lago, o eterno e imenso lago de fogo e enxofre. São os únicos dois que sequer passam pelo inferno. Vão direto ao lago de fogo e enxofre. Tamanha malignidade, a maldade. E aí, lá ficarão só os dois por 1000 anos, porque só ao final do milênio, como daqui a pouco veremos, é que os demais condenados sairão do inferno e serão lançados no lago de fogo. Mas esses dois, o anticristo e o falso profeta, dali mesmo do final dessa batalha, eles são lançados no lago de fogo. Está aqui, acabei de ler, né? E a besta e o falso profeta, que com ela e diante dela fazia os sinais. Então, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Imagina um lago de ácido sulfúrico, um imenso lago, e as pessoas sendo lançadas, e os dois inaugurando esse ambiente. Por quanto tempo? 1 dia, 10 dias, 100 dias, 1000 dias, 1 ano, 1000 anos, por toda a eternidade. Juízo eterno. Destino da besta, que é o anticristo, e do falso profeta. E o destino de Satanás. Vamos continuar aí no capítulo 19, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Todos os outros exércitos, né? Aí chegamos ao capítulo 20, do Apocalipse. O que diz aí o versículo 1? Vi descer do céu o quê? E o que ele tinha? A chave do abismo. E que mais? Dá uma olhada aqui, ó. Está aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma vez a oportunidade de ter a visão de um anjo descendo. Se não, aproveita aí a máquina fotográfica para registrar esse momento especial. Olha o anjo descendo aí, né? Com uma grande cadeia e uma chave na mão. Claro que é uma imagem apenas ilustrativa, né, irmãos? O que ele vai fazer? Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1000 anos, exatamente o que está ali, ó. Botei a imagem da serpente e o seu aprisionamento por 1000 anos. O versículo 3 diz que ele lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui está, Satanás é lançado nesse grande abismo, nesse grande
nessa grande prisão espiritual, não é uma prisão física, é claro, ele é um ser espiritual, e lá ficará manietado, preso por 1000 anos. E nesse período, exatamente, ocorrerá na terra o reino milenial de Jesus. Antes ocorre esse evento que é um julgamento das nações, que é um julgamento para determinar dos sobreviventes do final da grande tribulação, que não serão muitos, mas dos sobreviventes ali que restarem até o final, quem terá direito a acesso ao milênio, porque lembrando, é mais um período dispensacional, é a 7ª e última dispensação. Deixa eu localizar aqui exatamente a página, é 43, julgamento das nações, está ali em cima, página 43. Então, o propósito desse julgamento está aí, ó. Congreguei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Não é isso que fizeram com Israel? Espalharam entre as nações e começaram a repartir a terra lá? Olha quem vem para entrar em juízo por conta disso. E aí, a nação A, a nação B, a nação C, a D, a E, está do lado de quem? O próprio Jesus está vindo para julgar as nações pelo fato de terem espalhado Israel e repartido a terra que ele prometeu e deu a Abraão e os seus descendentes. E agora os reis da terra vêm, entram lá, tiram a nação de Israel, reparte a terra, e aí, agora é Jesus que vem resolver essa situação, que até agora homem nenhum conseguiu resolver. Então, a resposta aí, ó, a quem espalharam e repartiram a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então nós vamos ver esse julgamento, acabei de passar isso aqui, os detalhes desse julgamento, aí nas páginas 43 e 44, por exemplo, o juiz, aí está, é o próprio Senhor Jesus, é ele quem diz congregaria as nações, os participantes serão os representantes das nações vivas, é claro, que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, o local é o vale de Josafá, o motivo do julgamento é o tratamento dado pelas nações a Israel, por causa do meu povo e da minha herança Israel. O momento em que esse julgamento se dará será exatamente durante a manifestação do Senhor, logo após o Armagedon, pois as nações ainda estão reunidas no vale da decisão. Mateus 25, 31, Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esta passagem enfatiza que o Senhor julgará as nações em sua revelação, em poder e glória, e não no arrebatamento, mas aqui, nesse momento. Onde fica o vale, eu coloquei aqui, quais os critérios desse julgamento, esses detalhes aqui estão no material, os irmãos vão poder ver depois. Deixa eu adiantar, para nós vermos aí na página seguinte, o destino dos sentenciados. Por exemplo, os absolvidos, vamos usar esse termo, eles entram no milênio, em corpos naturais. Não estamos falando de igreja, irmão, que já terá sido arrebatada, já terá recebido corpos glorificados. Estamos falando dos que restarem ali no final da grande tribulação, no final da batalha do Armagedon. Estes entram em corpos naturais no milênio. Já os que forem condenados, lançados não no lago de fogo e enxofre, pois lá apenas o anticristo e o falso profeta, mas condenados ao inferno. O inferno é o lugar aonde são lançados todos aqueles que partem sem Deus. Destituído o império dos homens, posto um fim nele, aniquilado o anticristo falso profeta, preso Satanás, julgadas as nações. Qual é o próximo evento dentro do nosso calendário escatológico? Você vira a página aí para 47 e me responde qual é agora o milênio. Estamos chegando lá, irmãos. Milênio, daqui a pouco grande trono branco e finalmente
o estado eterno. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o milênio. Estamos em Apocalipse 20, os versículos 4, 5 e 6. Dão os pequenos detalhes sobre o milênio. Só esses 3 versículos em Apocalipse. De maneira que para entender o milênio a gente tem que recorrer a Isaías, a Sofonias, a Daniel, a tantos outros, principalmente Isaías, que é o que dá mais ênfase ao milênio. Zacarias também, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome, Zacarias. Então, um reinando sobre toda a terra, é o reino milenial de Jesus. Vamos ver aí no material. A palavra milênio vem dos termos latinos mille e ano, que é 1000 anos, e da palavra grega, deixa eu passar esses slides, vamos olhando no material mesmo, quilias, que também significa 1000, aparece por 6 vezes em Apocalipse 20, definindo a duração do reino de Cristo antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade. Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. É o que a gente colocou aqui, o milênio é a 7ª dispensação, aqui o Senhor vai estar reinando. Principal personagem do milênio, obviamente, é ele, o rei, o Senhor Jesus, que estará reinando, é o principal personagem. O Salmo, versículo 2, Salmo 2, versos 8 e 9, mostra o plano de Deus para Cristo, seu Filho, reinar sobre a terra, apesar do ódio das nações e da rebelião contínua contra Deus. Salmo 2:8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Está falando do domínio de Jesus sobre toda a terra, o seu controle, o seu governo, o seu reinado. O propósito soberano de Deus se cumprirá completamente. Daniel 7, 13 e 14 também fala sobre esse evento. A mesma visão que teve Nabucodonosor da estátua, Daniel teve a visão, só que ele viu animais saindo do mar. Ele viu saindo do mar o leão, com cabeças, com asas, que é o Império Babilônico. Ele viu saindo do mar. Deixa eu passar os slides aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. É no final da visão que ele vê todos os animais, que é o símbolo que Nabucodonosor viu da estátua, e no final Nabucodonosor viu a pedra. Daniel teve o sonho, ele viu os animais, e no final ele viu o filho do homem vindo, no final de todos os animais, que representava todos os reinos, e a ele sendo dado, olha aqui, o governo sobre tudo. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O babilônico foi destruído, o medo-persa foi destruído, o grego foi destruído, o romano foi destruído, o do anticristo será destruído, o de Cristo, quando se estabelecer, o único que não será destruído. Ele não terá fim, é o eterno. Então, observe, Nabucodonosor teve o sonho, Daniel, a gente está indo em Isaías, em Zacarias, no Apocalipse. A Bíblia é uma grande unidade, irmãos. É uma tarefa de uma vida toda, não é uma tarefa de alguns dias, de uma vida toda estudar os assuntos aqui relacionados, né? Algumas características principais do milênio, estamos ainda na página 47, lá embaixo, principais características e condições. No milênio, a gente finalmente vai saber o significado da expressão aí, paraíso na terra, no milênio. O milênio será um tempo de controle, tanto político como espiritual. Politicamente ele será universal, a gente terá um único rei, que é Jesus, reinando sobre toda a terra. Será caracterizado pela retidão e justiça. No milênio,
Espiritualmente será marcado pela manifestação da plenitude do Espírito e da santidade. Todos os que viverem no milênio terão a revelação perfeita de Deus. Jesus estará pessoalmente. Irmão, só de falar que o diabo vai estar preso, olha que bênção. Só o diabo preso já é uma maravilha. O anticristo falso profeta já está no lago de fogo e enxofre. Jesus pessoalmente reinando sobre toda a terra. Então vai ser um momento único. A igreja sempre volta a esse ponto. Lembrando, estaremos reinando com Jesus, porém a nossa condição é diferente, pois já teremos recebido corpos glorificados. Quando falo corpos glorificados, estou me referindo à impossibilidade de queda, de pecado. Não é mais o corpo corruptível que cede à tentação, à concupiscência, nada disso. Isso aí já ficou para trás. Um arrebatamento, todo esse sofrimento que a gente enfrenta, a luta contra o mal, o pecado, o mundo, etc., e vai ficar para trás. O final de tudo isso é com o arrebatamento. Então aqui estaremos com Jesus glorificados, reinando com Ele. Várias características do milênio, que são dadas aí pelo profeta Isaías, página 48, eu elenquei, eu coloquei alegria, aí pus a referência, glória, daí à frente a referência, justiça, referência, conhecimento pleno, e assim por diante. Eu vou ler aqui algumas, mas todas as referências estão aí para os irmãos lerem. Eu vou ler pelo menos 4 aqui. Começar pela alegria. Olha o que diz Isaías 9:3. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Sempre lembrando que a época que Isaías viveu e, obviamente, escreveu, o símbolo de grande alegria era a época da colheita, e quando havia guerra e havia vitória, então tomava o despojo do inimigo e repartia sobre o povo. Então, no milênio, Isaías pega essa imagem de alegria e diz, no milênio isso vai ser uma realidade contínua, esse tipo de satisfação, de regozijo. Glória, casamento, família, será maravilhoso. Deixa eu passar aqui glória, deixa eu falar sobre justiça. Isaías 9:7, olha o que diz: para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A justiça e a retidão marcará o reino de Jesus sobre toda a terra no milênio. Conhecimento pleno, fala aí de instruções e orientações, não é? Conhecimento pleno, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Instruções e orientações. Vou falar agora aqui o fim da maldição. Fim da maldição sobre a terra e a eliminação de toda a enfermidade. Irmãos, o que provoca enfermidade é o pecado, né? O salário do pecado é a morte, as enfermidades é o início dessas consequências que vai culminar lá com a morte. Então, morador nenhum dirá, enfermo estou. Que maravilha, hein? Ninguém vai dizer, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Não tem iniquidade? Não tem pecado? Não tem doença. Perceba que toda a doença tem origem em um único vírus. Qual é o nome do vírus? Pecado. Pecado. É a ramificação de todo ele para todas as demais. Naturalmente, a expectativa de vida aqui é longa, as pessoas poderão viver durante todo o período do milênio, tem as referências bíblicas aí para ler depois, prosperidade no trabalho, em tudo que for feito, e interessante falar aqui por último da harmonia no reino animal. Olha, até o reino animal, diz aqui os versículos 11, 6 a 9, 65, 25, ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi,
O pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Já pensou a imagem dessa? Um leão aqui, lado a lado com um cordeirinho, com uma ovelhinha, e os dois disputando para comer palha, pasto e por aí vai, os outros animais, o boi e assim por diante? Pois é, isso vai acontecer. Então, Sofonias, Isaías, todos eles vão tratar aqui do milênio, vão dizer que será uma linguagem de adoração pura. Pura adoração só é possível pela presença de Deus. A presença física do Messias garantirá estas bênçãos, ou seja, a gloriosa presença de Cristo no cenário do milênio é logicamente o foco de toda a espiritualidade que haverá lá, né, quando chegarmos. A situação de Jerusalém no milênio. Estamos aqui na página, lá em cima, 49, não é? Situação de Jerusalém no milênio. Embora o reino do Messias seja universal, a sede do seu governo será em Jerusalém. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Qual é a briga para determinar quem é? Jerusalém é de quem? É dos judeus? É dos palestinos? Quando alguém vai botar embaixada lá e diz que é uma embaixada de Israel, a briga, porque diz que tem que ser em Tel Aviv, porque Jerusalém não pertence a esse aqui. Quando chegar Jesus, não, é aqui, ó, capital do mundo, e eu vou reinar a partir daqui. O centro, o epicentro do universo será Jerusalém. Olha que interessante, eu trouxe esse mapa aqui. Aqui está Israel, esse pedacinho pequeno mesmo aqui. Deixa eu passar. Aqui, ó, esse pedacinho aqui é Israel. E o detalhe é que todas as nações aqui em volta são inimigos de Israel, hein? Todas as nações gigantes aqui, ó. Olha o Irã, que estava em guerra aqui, ó. Olha o Iraque aqui. Aqui a Síria, aqui a Jordânia. Olha aqui em cima a Turquia, também que é inimiga. Atravessou para o lado de cá, para a África, olha aqui o Egito, Sudão, tudo país muçulmano. Aqui embaixo o Iêmen. A Arábia Saudita está um pouquinho mais, vamos dizer assim, comedida, mas é uma nação árabe. Enfim, se eu vim abrindo para o lado de cá, então, aí a gente vai falar de Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, você acha que esse povo tudo é o quê? Inimigo de Israel. E aqui essa naçãozinha aqui, ó, conseguindo sobreviver ali. Nesse mapa aqui a gente tem uma foto aqui de satélite, né? A gente tem essa noção melhor aqui. Aqui está o rio do Egito, o rio Nilo. Aqui está o rio Eufrates, que é a divisão lá que vai fazer da Mesopotâmia. Por que eu estou mostrando ele? Porque olha a promessa aqui. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, aqui, ó, até o grande rio Eufrates. Aqui, o que Deus deu para Israel? E aqui, o que é Israel? E Deus prometeu a Abraão que ia dar para ele tudo isso daqui. Então, quando é que vai se cumprir? No milênio. No milênio, tudo isso aí vai pertencer, porque hoje em dia, os irmãos sabem da dificuldade. Irmão, se a gente for entrar aqui, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, mais uma mensagem profética. O que é a nação de Israel, aquele Vale de Ossos Secos? É a nação que foi destruída, derrotada, e os ossos estavam como espalhados. É o povo espalhado pelos 4 cantos da terra. E Deus dá ordem a Ezequiel: profetiza para que os ossos se juntem. Olha a nação voltando, ó, os ossos vindo, se juntando. Juntou lá no território que Deus deu. Começou a sair judeu da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, aqui das Américas, e juntando os ossos a seus ossos. Juntou lá. E agora? Agora vamos profetizar, Ezequiel, para que nasça aí o que? Carne, nervo, pele. Ou seja, vida civil, vida política, vida militar, vida intelectual, acadêmica e tal. Ficou formado. Está pronto, Ezequiel? Ezequiel falou: não, está faltando uma coisa, o quê? O Espírito. Então profetiza agora o Espírito. É a última etapa que está faltando para Israel. Você percebe que já voltaram, já é uma potência bélica, militar, intelectual, as patentes, a cultura, etc, etc, etc. Mas a vida espiritual
É o último estágio, é esse que está faltando. No milênio, Jesus vem exatamente para restaurar a vida espiritual de toda a nação. A gente tem aqui os participantes do milênio, para que os irmãos possam consultar depois. Então, a oração da igreja em relação ao milênio deve ser a que Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Essa é aqui as informações que a gente traz relativas ao milênio. Ainda na página 49, lá no final, olha o que acontecerá quando encerrar o milênio. Satanás e sua derradeira rebelião, não é? Se você estiver acompanhando também na Bíblia, estamos em Apocalipse, capítulo 20. Eu falei que daqui para frente é só esse finalzinho do Apocalipse, 20, 21 e 22. Agora estamos no 20, versículos 7, 8, 9 e 10. Já vou até antecipar aqui e ler. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas olha o que vai acontecer: mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado aonde, irmãos? Lago de fogo e... onde está quem? Só esses dois estarão lá, né, quando chegar esse tempo. E de dia e de noite serão atormentados por quanto tempo? Para todo sempre. Então aí está o final da batalha de Gog e Magog, que é essa última investida de Satanás. Acabei de ler, está o texto aqui. Satanás é solto, arregimenta as nações, consegue enganar, levar milhões a segui-lo em uma peleja contra a cidade santa, contra Cristo, contra os seus, mas todos eles serão derrotados, pois cairá fogo de Deus e a todos destruirá. Eu coloquei aqui, enganar, sairá para seduzir as nações, isto é, do 4 cantos, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, os povos seguidores de Satanás nessa época serão incontáveis. Interessante que a gente percebe que durante todo o milênio não haverá pecado, não tem diabo, mas quando Satanás for solto, e mais uma vez se apresentar com proposta aos homens, não tem a ver com a igreja é corpos glorificados, mas muitos dos que estiverem no milênio em corpos naturais vão seguir a sedição ou a sedução de Satanás e vão se levantar mais uma vez no afã de batalhar contra Cristo, vão acreditar ser possível, vão seguir essa sedução aí, esse engano, aquele que seduz com palavras, com maciez, com lisonja. Não foi assim que ele fez com Eva? Não, Eva, você pode abrir os seus olhos, ser como Deus, aquela palavra que tem algo a oferecer, uma proposta, uma bandeja, sempre ele com as suas artimanhas. E aqui mais uma vez, vai seduzir e vai ter êxito sobre muitas nações. Deixa eu passar já essa parte. Parece que muitos dos que se submeteram ao domínio de Cristo durante o milênio o fizeram sem compromisso interior para com sua autoridade. A derrota de Satanás separará este daqueles que se submeteram com sinceridade. Então, aqui vai ser o grande divisor d'águas. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isto é, o próprio Satanás também será lançado no lago de fogo. Aquela imagem que Satanás está no inferno e ele domina lá, é a sala de comando dele e tal, isso também é um lugar de juízo, de condenação. O lago de fogo, em especial, não é um lugar onde o diabo está lá esperando as pessoas virem, não, ele também ali é um condenado, vamos dizer assim, não vou usar o termo vítima, porque parece que, não, mas ele é alguém que está também debaixo de sentença, como todos os demônios. Foi preparado, Jesus disse, foi preparado para o diabo e seus anjos, demônios,
mas muitos têm se inclinado às suas sedições, seguido as suas pisadas, né? Então acabarão, infelizmente, tendo o mesmo destino. Este grande dia se aproxima de forma acelerada, né? Me refiro ao dia em que Satanás será definitivamente julgado. A agenda profética de Deus está em pleno cumprimento. Estejamos, pois, preparados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco para sempre. Terminado esse período, então, estou em Apocalipse 20 ainda, agora o versículo 11. Qual é o título aí na sua Bíblia que está sobre o versículo 11 do Apocalipse 20? Então é o que nós vamos falar agora no capítulo 9 do nosso material, o juízo final, ou julgamento final, ou grande trono branco. Antes de começar a falar, eu vou te mostrar mais um detalhe, que a gente passou um pouquinho aqui atrás, que eu falei, acho que foi hoje bem cedo quando começamos, eu falei, guarda essa informação. O pastor Zé Luiz veio aqui e começou logo com ela. A ressurreição, a primeira ressurreição é a da vida. E a segunda ressurreição é a da condenação. Eu vou deixar mais uma vez aqui para vocês repetir, para vocês gravarem e não esquecer, hein? Então vamos lá, 1, 2, 3. A primeira ressurreição é a da vida. E a segunda ressurreição é a da condenação. Apocalipse 20. Eu vou ler com vocês os versículos 4, 5 e 6. Eu estou retrocedendo aqui no tempo, tá, irmãos? Aqui eu voltei, então eu estou retrocedendo aqui ao período do milênio, só porque eu acabei deixando de falar isso, e vai ser importante para nós tratarmos no juízo final. Então, voltando aqui, olha a visão que João tem. Vi tronos, e assentarem-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqui no período da tribulação, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nem na testa nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta, desses outros aí depois do milênio, é a segunda ressurreição, depois do milênio. Aí no 6, João conclui assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, aonde? Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E aí depois dos 1000 anos vem a segunda ressurreição. Sobre estes tem poder a morte. Eu falei que na primeira ressurreição não tem, porque já é ressuscitado em corpo glorificado. A morte não tem mais poder. Já da segunda ressurreição, eles sofrem o dano da segunda morte, que nós chamamos de morte eterna, a separação eterna de Deus, ou seja, o juízo final, lago de fogo e enxofre. Então vamos falar do juízo final. Página 51. A mais preocupante passagem da Bíblia está em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, onde os ímpios podem vislumbrar como será seu derradeiro encontro com Deus. Estes versículos descrevem o julgamento diante do grande trono branco, que acontecerá ao fim do reinado milenial de Cristo sobre a terra. Aí está o texto, né, no material aí, vou ler, você pode acompanhar na Bíblia ou aí no material. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Dou ênfase aqui, ó. E vi os mortos, estou dando ênfase, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos, dou ênfase, os mortos, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nela havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia,
E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui está o juízo final. O dia do julgamento de quem? Dos mortos. Mortos que desceram à sepultura sem Deus. O dia de acerto de contas entre a palavra de Deus e os pecadores de todos os tempos e de todos os lugares. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quando o trono se estabelece, João disse que a terra e o céu desaparecem, somem. O que acontece com a terra e o céu quando o grande trono branco se estabelece? A gente vai ver já já. E aí, mais uma vez, aqui as ênfases que eu dei. E vi os mortos, grandes e pequenos, e depois e os mortos que foram julgados. Então, estou dando ênfase porque esse julgamento é um julgamento de mortos. Mortos físicos que receberão a sentença de morte espiritual eterna, que é a segunda morte. Por isso que eu fiz questão de voltar com vocês no Apocalipse 26, porque aqui diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Agora, esses aqui, deu mar os mortos, sempre mortos. A morte e o inferno deu seus mortos, sempre a ênfase recaindo sobre mortos. O mar, o espírito da morte, o inferno, todos entregando os mortos que lá estavam. Onde estarão as vítimas tragadas por esses três elementos, né? Todos eles estão exatamente no inferno. O inferno é o lugar intermediário que eu disse há pouco. Morreu sem Deus, é o inferno. De lá sairá para o julgamento final, o juízo final, o grande trono branco, que é um julgamento de mortos, mortos sem Deus, que não participaram naturalmente da primeira ressurreição, porque morreram sem Deus, sem Cristo, então ressuscitarão, aspas aí para essa ressurreição, mas é da morte eterna, do juízo eterno. E a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. Então, João disse que viu abrir-se os livros, como se fossem os rolos, né? Como eu disse aqui. E eles foram julgados. São algumas peculiaridades desse tribunal, desse julgamento final. Trata-se do julgamento da segunda ressurreição. Esse aqui é um julgamento de condenação. Eu estou batendo muito nessa tecla para que tenhamos cuidado, principalmente com letra de hinos. Às vezes eu ouço letra de hino aí que o cantor está, quando nós ali diante do grande trono branco, está dizendo que a gente vai para o tribunal de condenação. Quando a igreja comparecer no juízo final, a igreja comparecer no juízo final, às vezes a gente canta umas letras, eu ouço essas letras aí, a igreja diante do juízo final, a igreja vai no tribunal de Cristo, julgamento das obras, para recebimento de galardão. Olha aqui o juízo final onde ele está, é um juízo de condenação, de mortos que morreram sem Deus, que estavam no inferno, saem de lá para serem julgados e condenados ao lago de fogo e enxofre. Então, vamos tomar cuidado. Desde ontem, quando eu comecei aqui a aula, eu disse, nós temos que saber colocar cada coisa no seu lugar, porque se você tira, aí você coloca a igreja no juízo final, aí a confusão. E tem peças teatrais, tem tanta coisa, de vez em quando aí, lá no Brasil, aquela peça tal do mostra-me tuas mãos, aí vem lá a pessoa, mostra as mãos, aí Jesus diz, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, mostra-me tuas mãos, a pessoa vai lá, vai mostrar as obras. Olha o que a peça está dizendo. Jesus pede para a pessoa apresentar as obras, a pessoa apresenta as obras, aí pelas obras Jesus diz, muito bem, pode entrar. O que a peça está dizendo? A salvação aqui é pelo quê que a peça está dizendo? A pessoa, ai meu Deus, o que
que coisa linda e tal. Calma, não é tão linda assim não. Como é que Jesus, vem aqui, deixa eu ver suas obras. Ah, muito bem, por essas obras você é salvo. Deixa eu ver suas obras. Ah, essas obras também pode ser salvo. E a sua? Não, o que você está fazendo aqui? Seu lugar nem aqui não. Aí entra os demônios lá, arranca a pessoa da presença de Jesus, sai arrastando, diz, imagina, irmão, a pessoa foi arrebatada, está diante de Jesus, o que você está fazendo aqui? O que o Espírito Santo te trouxe? Não, seu lugar nem aqui não. Pessoal do andar de baixo, vem buscar esse aqui que não é a confusão que a peça faz, a gente não percebe, assim, você fica, se emociona, mas quando você percebe a ordem dos eventos, você, peraí, misturou 2, 3 tribunal, botou salvo com ímpio, uns entrando para o céu, outros indo para o inferno, Jesus está julgando, o demônio entra lá, tira a gente de lá, e onde tem isso na Bíblia, irmão? E o pessoal chora, fala língua estranha, coisa linda, a melhor parte do culto foi aquela peça, foi a heresia toda. Por aí a gente percebe como o povo anda bem de Bíblia. Olha o cuidado que eu disse a você. Vamos ter cuidado. Aí vem um hino, você chora, irmão, falou só bobagem. A letra totalmente antibíblica. Aí vem uma peça antibíblica. A gente precisa ter cuidado. Conhecimento é exatamente para isso, para a gente não ser enredado por esse caminho. Então, aqui é um julgamento da segunda ressurreição. Logo é de condenação eterna. Julgamento dos mortos, mortos enclausurados no inferno, mortos procedentes de todos os tempos e lugares, desde Caim até o último adepto daquela última rebelião do diabo lá contra Jesus no final do milênio. Todos os mortos saem para comparecer nesse juízo final e receberem a sentença de condenação eterna. Um julgamento desprovido de salvação. Por quê? Porque esse tribunal divino manifestar-se-á como julgamento de mortos. Lemos em 20:12, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. O tempo todo o texto fala, e os mortos apareceram, os mortos. A igreja não é chamada de mortos. Os mortos. Por isso que eu dei muita ênfase, sempre se refere a eles como mortos. E que recebem a sentença da segunda morte. Já estão mortos espirituais, passaram pela morte física e vão receber a sentença da morte eterna. Então é um tribunal de julgamento de mortos. Prestemos atenção na revelação de João. Vi os mortos. Mais uma vez, mortos físicos e mortos espirituais que se levantam para receberem a sentença da morte eterna. Morto de todos os tempos, como já dissemos aqui, procedente do inferno para comparecer diante de Deus. A presença de diversos livros diante do trono branco, os quais serão abertos e terá por finalidade mostrar a cada um desses mortos, o lado da justiça de Deus. Deus vai mostrar as obras deles, para dar a eles a saber a razão pelo qual das suas condenações. Quantas vezes eles vão ver ali as oportunidades que tiveram de entregarem a vida a Cristo, renunciarem seus pecados, quantos cultos participaram, quantas reuniões foram, quantas vezes receberam um evangelismo na praça, um folheto na mão, ouviram um hino no rádio, etc, e ainda assim endureceram o coração. Cada pessoa verá com os próprios olhos o desenrolar de sua vida pregressa na terra, suas obras. Então vão se abrir aí os livros das obras, o livro da lei, o livro da natureza, o livro da vida, exatamente o da vida é para constar que eles não estão lá. Então a base do julgamento, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador eterno que precisa e deve ser reconhecido em vida física na terra. O não reconhecimento dessa verdade em vida terrestre implicará em condenação e execução eterna daqueles que serão julgados. Ali estarão pessoas que nunca reconheceram na prática esta verdade. Nunca reconheceram aqui, nunca se renderam aqui, nunca se dobraram aqui. É por isso que diante do grande trono branco, como nós vamos ver, no final, na hora da condenação do juízo, antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas só que a igreja faz isso com alegria, com prazer, com gozo na alma. Os ímpios não fazem, mas antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre, terão que fazer.
aqui o seu juízo, está aqui a sua condenação, mas antes de seguir a sua sentença, dobre o joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E aí depois segue então a sentença eterna. Terão que reconhecer. Todo joelho se dobrará, seja de demônios, seja de seres humanos, seja de que época for, terá que reconhecer. Repito, para a igreja isso é um prazer, isso é uma satisfação, isso é um gozo na alma, reconhecimento da grandeza e da soberania dele. Para os perversos, os ímpios aí, vão ter que reconhecer a si mesmo. Voltando lá, eu falei em João 5, 21, 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nota, o juízo final oferecerá um só destino aos seus réus. Quem é capaz de responder qual é o destino? Sentença eterna no lago que arde com fogo e enxofre. É o único e inevitável destino de todos que comparecerem nesse último tribunal. Importante, antes de serem condenados à eternidade no lago de fogo, todo joelho se dobrará diante de Cristo e confessará que Ele é Senhor. Seguindo, vamos ver agora aqui em Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Dá uma olhada na sua Bíblia. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Vai nos trazer aqui cada um desses sentenciados, o estilo de vida que os caracterizava. Versículo 8, Apocalipse 21. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui estão as principais características desses que serão sentenciados. Eu vou trazer aqui cada um deles rapidamente, com o significado etimológico desses nomes e uma breve aplicação do significado desses pecados para entender a razão da condenação. Então, os cães, é claro que o termo é metafórico, diz respeito à impureza moral e espiritual. O apóstolo Paulo empregou o vocábulo em relação a maus obreiros, obreiros fraudulentos, prevaricadores, pessoas que conhecem a verdade de Deus, mas não a seguem. São maus obreiros, então são falsos obreiros, pregadores de doutrinas falsas, homens descomprometidos com a sã palavra de Deus, são esses primeiros aqui. Lobos, em pele de ovelha, pessoas que arrebatam multidões, mas exatamente para manipulá-los e poder adquirir algum benefício pessoal, mas não estão ali em prol do reino de Deus. Alguns aspectos da natureza de cão, traição. Cão, a Bíblia fala que algumas vezes ele volta ao próprio vômito, uma palavra forte até para nós depois do almoço, mas o que significa isso? É a pessoa voltar a se alimentar daquilo que ele pôs para fora, é quando volta à prática daqueles pecados horrendos, abandonou e daí a pouco voltou lá atrás. Isso aqui são esses aspectos, a porca lavada que volta ao esponjadouro de lama, tentar acelerar mais aqui, para ver se a gente consegue concluir até umas 3 horas, mais uns 40 minutos, a gente encerra tudo. Então, porco,
O apóstolo Pedro diz a porca lavada voltar ao esponjadouro de lama. Imagina você pegar uma porca, lavar ela, dar um banho, botar naquela banheira bonita que você tem na sua casa, aquele shampoo caro que você tem, bota aquele perfume importado, você pega os seus colares aí, pulseira, um relojão, sai com ela na rua, daí ela vê uma poça lá do outro lado da rua. Ela solta de você, corre lá na poça e olha aí. Deita e rola na poça de lama. O que é isso? Eu estou falando para vocês, mas isso aqui acontece com muita gente que se diz servo de Deus, mas é só por fora. Por dentro ele ainda tem a natureza como o porco. Ficou bonito por fora, lavado, cheiroso, roupa bonita, óculos Ray-Ban, não sei mais o que lá, né? Olha aí, ó. Olha aí, uns óculosão, colar de ouro e tal, pompom, mas é porco. Não mudou a natureza, não nasceu de novo. E aí quando sai lá fora, como eu mostrei aqui, então é sobre esses que Pedro fala, voltou lá ao esponjadouro de lama. Próximo, os tímidos. Muita gente fica preocupada, né, quando lê aqui Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, será que eu que sou um pouquinho comedido, assim sou mais na minha, quietinho, será que o meu destino eterno será o lago de fogo? O que são os tímidos? A palavra grega é aquela liodeilos, que significa covarde, pessoa medrosa. Em que sentido? Não se trata aqui de acanhamento natural, mas uma vergonha de ser reconhecido como cristão, medo de transmitir a Cristo, fica com medo das pessoas saber que ele é cristão, se esconde, se esquiva, não quer se revelar como um servo de Deus. É essa timidez, é essa falta de coragem de ser um embaixador de Deus, ser reconhecido como um servo de Deus. Esses que, como Jesus disse, se envergonham dele aqui na terra, destes também ele se envergonhará. Olha aí, crente eu? Não, eu só vou na igreja de vez em quando e tal. Vergonha, né? Por medo de não ter aceitação do meio em que convive, aqui, ali, acolá. É esse tipo aqui que o texto está se referindo. O próximo, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Do grego aqui, apistos, infiel, incrédulo, que não é confiável, desleal. Importante, quando não reconhecida e combatida nem abandonada por seus portadores, a incredulidade torna em pecado capital, pecado que leva à morte. A pessoa deixa de crer, perde a fé. Isso aqui é abomináveis, do grego bdelus, significa repugnante, detestável, que faz alguém se afastar, como de um mau cheiro, né? Causa aquela repugnância. Vários pecados que a Bíblia chama de abominação. Aqui um exemplo de algum deles, a gente já falou bastante no dia de ontem. Homicidas, assassinos, criminosos, pessoas que tiram a vida. Trata-se de pessoas que cometem assassinatos, genocídios, infanticídios, abortos, né? Tirar a vida de inocentes no ventre. Nota, não somente os assassinos práticos, mas também os homicidas morais. Quem são os homicidas morais? Caluniadores que matam a moral do outro, falando mal, caluniando, enfim, defamando. Então, entram nessa lista. Fornicários, do grego pornôs, pessoa que pratica, que se prostitui o seu corpo à luxúria ou por pagamento, pessoa que entrega-se à relação sexual ilícita, prostituição. São esses que a Bíblia fala aqui, estão dentro do pecado de porneia. Significa a prática daquilo que é indecente, moral, que não tem regra, vida desregrada, degradação moral, material, social, ato sexual constante em troca de vantagens, implica ainda em permanência numa vida de moralidade, além de maus pensamentos, que são cultivados com respeito ao sexo ilícito. Então, cuidado com o que domina a sua mente. Está dentro dessa categoria aqui, que no grego chama-se pornôs. Próximo, feiticeiros, do grego farmaqueus. Este termo é vasto em sua aplicação. Pode envolver o manuseio de drogas, porções, embora o seu sentido usual esteja associado à prática de feitiços, encantos, necromancia, espiritismo, uso de rituais mágicos, bruxaria, evocação de espíritos, etc. Então,
a Bíblia fala de 2 tipos de feiticeiro. O prático, que é esse de ofício, que realiza esse tipo de trabalho, e também o feiticeiro moral. Quem é o feiticeiro moral? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 23, diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Rebeldia assemelha-se a pecado de feitiçaria. Então a pessoa às vezes não é feiticeiro, mas é um rebelde. E a Bíblia diz que a feitiçaria é como o pecado de rebeldia e rebeldia como feitiçaria. Então, cuidado, a rebelião tem a mesma equivalência para Deus de que o pecado de feitiçaria. Ainda fala dos idólatras, né? Apresenta aqui do grego eidolalatreis, adorador de deuses falsos, idolatria, pessoas cobiçosas como um adorador de Mamon. Este vocábulo traduz um amor excessivo, uma paixão exagerada a um ídolo. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. Idolatria, resumidamente, significa colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus. Se alguém ou alguma coisa ocupou o lugar de Deus no seu coração, biblicamente isso é idolatria. Às vezes a gente só pensa na prática de outras religiões, como o catolicismo, que às vezes adora a imagem, mas, enfim, pode o crente tornar-se idólatra? Ora, para quem Paulo escreveu? Não vos façais, pois, idólatras. Ele escreveu aos crentes, de maneira que, como acabei de afirmar, o amor mal direcionado constitui-se idolatria, e a permanência nesse pecado vai conduzir à perdição. Então, desde a época do bezerro de ouro, hoje existem algumas idolatrias modernas. Pessoas trazem para dentro de igrejas evangélicas monumentos, que a pessoa atribui algum poder mágico, é esse lenço, é essa arquinhazinha da aliança, é não sei o que, é Bíblia aberta no Salmo 91, é não sei o que, ungido, sapato ungido, meio ungida, até peças íntimas aí, e vai por aí afora as aberrações. Idolatria. Travou aí? Travou, né? Liberado? Olha aí. Pessoa escravizada aí, euro, dólar, o óculos desse cidadão aqui, conhece essas notas aí? Só tem olhos para isso, não consegue ver outra coisa. Idolatria. Às vezes a pessoa não tem tempo para mais nada, cegou ela, só vê isso, roubou o lugar de Deus, não tem tempo para Deus, para o culto, para nada. É a mesma coisa que seguiam qualquer outro ídolo, tomou o lugar de Deus no coração. É perigoso, irmãos. É coisa séria, todos temos necessidades, nossas demandas, questões, sonhos, mas nunca sequer pode pensar em ocupar o lugar de Deus. Então, idolatria, mentirosos, desleal, enganador, falso. O termo pode ser aplicado também a alguém que professa ser um cristão, mas é destituído de conhecimento e piedade cristã. Então são pessoas falsas. Olha o que diz o Salmo 101:7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Está aí no Salmo. O que usa de engano. Quantos usam máscara? Engano, falsidade. Se passa por aquilo que de fato não é. Mentirosos. Qual o destino desses condenados no grande trono branco, irmãos? Mais uma vez, está aqui, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte, lago de fogo. Não são palavras minhas, estou reproduzindo as palavras de Deus, estão registradas na sua palavra, não é? Então, o capítulo 20 do Apocalipse, ele se encerra com o juízo final. Reflitamos, para fechar mais esse capítulo do juízo final. A pergunta é: que tipo de julgamento divino aguarda-nos? Você vai refletindo aí, só já vou te mostrando. A gente já passou página 51, falamos a 52, a 53, aí cães, 54, tímidos, incrédulos, abomináveis, até mentirosos, 55. Vamos chegar agora no último capítulo, que é a página 56. Que tipo de julgamento divino aguarda-nos?
Estaremos no tribunal de Cristo, que virá logo após o arrebatamento da igreja, ou para tristeza, vergonha e sofrimento entre os mortos, que adentrarão no lago de fogo e enxofre logo após o juízo final? Qual o julgamento? Estaremos no tribunal de Cristo. Não misture os tribunais, os tronos, os julgamentos, senão você vai parar no lugar errado. A seta está mandando você virar, o tribunal de Cristo vira a primeira direita, você entra na segunda esquerda, vai parar no trono branco. Então, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Fechamos mais um capítulo e agora, nos minutos finais aqui, nós vamos fechar o nosso estudo com o capítulo de número 10, Novo Céu e Nova Terra. Sua Bíblia está aberta aí no Apocalipse 20, agora é o 21. O que diz o 21? Versículo 1, o que João diz? E vi... já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deixa eu mostrar para vocês em que momento o primeiro céu e a primeira terra passaram, deixaram de existir, principalmente o mar. O Apocalipse 20, versículo 11, a gente acabou de ler há pouco, dá uma olhada aí. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Terra e o céu fugiram, não se achou lugar para eles. Aí no 21, quando João torna a ver, ele já vê um novo céu e uma nova terra. Eu disse ontem que a terra que nós vivemos nela, ela está como? Gemendo, também clamando pela sua redenção, sua restauração, sua purificação. Ela será purificada pelo fogo, restaurada. E João então contempla um novo céu e uma nova terra. Está aqui. Eternidade futura. Como já vimos, há muitos sinais indicadores da segunda vinda, os quais evidenciam que o começo do fim está próximo. Contudo, depois de todos os acontecimentos já mencionados, chegará de fato o fim do mundo, que ensejará um novo início, começo do dia da eternidade. Olha a imagem aqui que eu coloquei. Eu disse que a terra será purificada assim, né? Nós vamos ver isso agora, para você entender aqui, ó. Mas os céus e a terra que agora existem. Abre a sua Bíblia aí. Vamos abrir na Bíblia, segunda epístola de Pedro. Você está em Apocalipse, você vai voltar Judas, aí você vai voltar 3 João, 2 João, 1 João, aí você vai voltar segunda epístola de Pedro. Na segunda epístola de Pedro, abre no capítulo de número 2. Eu vou te mostrar aqui a sequência de todos esses eventos aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, perdão, 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, é esse que nós estamos nele, pela mesma palavra estão reservados, estão guardados, protegidos como um tesouro, e se guardam para o quê? Para o fogo. Vão passar pelo fogo. Por isso aquela imagem ali. Quando isso vai acontecer? Até que dia? Até o dia do juízo. Não foi o que eu mostrei lá? E esse juízo é um juízo de quê? Leia aí no texto. Juízo. Esse juízo, mais uma vez, é um juízo, pastor Zé Luiz, de perdição, de condenação. O céu e a terra estão guardados até esse dia. Quando esse dia do juízo chegou, olha o que João lá em Apocalipse disse: e vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença, ó, o céu e a terra que está reservado até o dia do juízo. Mas quando chega o dia do juízo, João diz, Pedro diz que nesse dia essa terra passa pelo fogo. Só para que vocês acompanhem, olha, vou avançar aqui.
versículo de número 10, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha o que vai acontecer. E aí você fala, meu Deus, e agora? A terra vai ser destruída, vai estar reservada, vai ser consumida, e agora o que será de nós? O que será de nós? Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, o que nós aguardamos, irmãos? Em que habita, e não foi o que João viu logo na sequência? E viu um novo céu e uma nova terra? Irmão, a Bíblia é uma unidade. A gente estava lá no Apocalipse em João, viemos aqui no Pedro, parece que é a mesma pessoa, está falando a mesma coisa, é a mesma coisa, não tem contradição, nenhuma, jamais. Então vamos aí, ó. Mas os céus, o primeiro céu, o segundo céu, e a terra que agora existe, estão aí, ó, se mantém em posição segura, até o dia do juízo. Mas o dia do Senhor virá, a gente leu como ladrão, e todos esses elementos se desfarão, isto é, quando chegar esse tempo aqui, então todos os elementos da terra, os elementos químicos, exosfera, estratosfera, mesosfera, tudo será consumido. Por que eu estou trazendo inclusive esses elementos, a estratosfera, a atmosfera, não sei, irmão, tudo que foi contaminado pelo pecado, a terra que nós pisamos foi contaminada, o mar foi contaminado, e o espaço sideral já está contaminado. Se o ser humano de vez em quando vai lá aprontar, está cheio de coisa do homem aí por aí afora, envolvendo a terra, tem que passar pelo fogo também, ser purificado. Nós, os habitantes do novo céu e da nova terra, estamos no processo de restauração. A terra vai passar pelo processo de restauração. Tudo à sua volta que está sendo contaminado pela ação humana, consequentemente pelo pecado, passará também por essa restauração. E então adentrará a eternidade, onde pecado já não mais existirá. Então, nós, segundo sua promessa, aguardamos exatamente novos céus e nova terra. É a nossa esperança. Após o juízo final, o universo dará lugar a um novo céu, a uma nova terra, na qual haverá uma santa cidade. Então vamos começar a ver aí. João disse, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que mais que nos tem a dizer o apóstolo João? Ele diz, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João vai descrevendo mais. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí, ó, o Senhor limpando dos olhos toda lágrima, não é? Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não foi o que o conjunto de louvor cantou hoje cedo aqui? Morte e choro, tristeza e dor, o quê? Nunca mais, nunca mais. Tudo isso depois que nós chegarmos à eternidade, chegarmos nesse momento aqui, tudo terá ficado para trás. Então, na verdade, a referência ao enxugamento das lágrimas e à extinção da morte denota que no estado glorioso em que os salvos se encontrarão, não experimentarão nenhuma tristeza, nem dor, nem morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Estamos aqui na página 56, aí no meio, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Aqui sobre a morte, esta já terá sido definitivamente aniquilada. Apesar de a morte ser descrita como o último inimigo e figuradamente como um agente, não devemos acreditar que ela seja uma pessoa, um espírito superior ao próprio Satanás. O termo morte
Tem vários sentidos de acordo com o contexto empregado, mas se relaciona a um estado de separação. Então aí, vários contextos da morte, mas ela será aniquilada nesse período também. Não haverá mais pecado, pecadores e maldição. Nada que contamine, ninguém que cometa pecados, como aqueles que há pouco mencionamos aí em Apocalipse 21:8 e 22:15, não entrarão na santa cidade, somente os purificados pelo sangue do Cordeiro. Inscritos no livro da vida, entrarão pelas portas. O pecado e a maldição decorrente dele serão, então, extinguidos, cumprindo-se plenamente o que está escrito em João 1:29. Não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não haverá templo, sol, lua, noite, nada disso. O Cordeiro vai ser tudo isso. Deixa eu passar aqui mais alguns slides. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, nada que contamine ninguém, acabei de falar há pouco isso aqui. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Passemos a analisar algumas das principais características da cidade santa. Não haverá nem templo, sol, lua, noite. Estamos aqui na página 57, aí no final. O templo da cidade será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje, nós somos o templo de Deus. Na eternidade, Ele será o nosso templo. A existência de algum astro não fará sentido. O universo de hoje não mais existirá. A glória de Deus, pois, iluminará a santa cidade e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apesar de não haver mais os luminares conhecidos hoje, não haverá noite. O Senhor Deus nos iluminará e reinaremos com Ele para todo o sempre. Haverá grande alegria, pureza, santidade. Deixa eu passando aqui, grande alegria, pureza, santidade. Não haverá morte, pranto, dor, lágrimas, mas uma grande alegria infinitamente superior a tudo que sentimos nessa vida se fará presente. Imaginemos qual será o sentimento de todos nós ao vermos o rosto de Deus e do Cordeiro. A santa cidade, toda de ouro, semelhante ao vidro puro, é descrita como uma esposa ataviada para o seu marido, a santa Jerusalém. A cidade será toda iluminada como uma luz semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, estamos vendo aí esses detalhes. Agora, haverá um grande alto muro com 12 portas. Está aí alguns detalhes e referências bíblicas. O rio e a árvore da vida. Vamos falar um pouco sobre ele. Na cidade haverá uma praça de ouro puro, como vidro resplandecente. Um rio da água da vida. Será claro como um cristal. Procederá do trono de Deus e do Cordeiro. Quem recebe a Cristo hoje, bebe aqui espiritualmente da água da vida, mas haverá de beber também ali. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. No meio da praça estará a árvore da vida, que produzirá 12 frutos em cada mês. As suas folhas serão para a saúde das nações. Então aqui é a promessa. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Para sempre serviremos ao Senhor. Está aí a última parte do nosso estudo de hoje. Alguns, eu coloquei ali, alguns pensam que na eternidade com Cristo, na Santa Cidade, não haverá trabalho. Todavia não será assim, não é cada um com a rede. Tem gente que acha que vai ficar deitado nas nuvens, tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem e tal, uma coisa. Aqueles que tiverem sido servos do Senhor aqui hão de continuar servindo a Ele ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, falar de serviço, mas serviço aqui é culto, é louvor, é adoração, é o que a gente vê, os anjos, seres angelicais, ininterruptamente, adoração, em prazer, em gozo, servindo a Deus. É esse tipo de serviço, serviço culto, adoração. Finalizando, irmãos, dá uma olhada aí na página 59,
Aqueles que tiverem sido servos do Senhor aqui, hão de continuar a servi-lo ali. Os seus servos o servirão. Deus será tudo em todos. Estejamos preparados para este glorioso dia do arrebatamento da igreja, pois assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aí em grego eu coloquei Maranata tercon kyrie Iesu, que significa Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para refletir, que eternidade aguarda-nos? A eternidade na nova terra ou a eternidade no lago de fogo e enxofre? Qual a eternidade te aguarda? Novo céu e nova terra, né? Meus irmãos, agradeço muitíssimo a paciência dos irmãos, o esforço, a dedicação. Eu faço ideia do quão penoso e difícil a noite de ontem, hoje o dia todo, mas eu espero que tenha sido recompensador, assim como não foi fácil para mim, né? A gente se deslocou do Brasil exclusivamente para dar esse seminário. Estaremos com os irmãos amanhã ainda no culto onde minha esposa pregará, e na segunda já começaremos a retornar. Viemos cumprir essa missão e esperamos que ela tenha sido de grande valia, abençoada as vossas vidas. O material que está convosco, esse material faz parte da grade do nosso curso de teologia da Escola Teológica Shema. A gente tem um núcleo aqui na igreja, vários alunos participam, mas temos aqui, né, o nosso canal do YouTube, os nossos dados aqui para informação. Você pode entrar lá, ver os vídeos, essa transmissão e continuar aprendendo um pouco mais. Como eu disse, estarei à disposição aí ao final para atender os irmãos que tenham alguma dúvida e queiram nos procurar para tal. Encerrando aqui as minhas últimas palavras, gratidão a Deus, gratidão mesmo na ausência, mas ao nosso querido amigo, meu amigo pessoal, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá em Bridgeport. A igreja aqui, Metra, está debaixo da cobertura espiritual. E ao pastor da igreja local, meu querido amigo do coração, pastor José Luiz, e ao líder, que é representante da Escola Teológica Shema, presbítero Anderson, e a todos os irmãos que estiveram conosco, meu sincero agradecimento. Deus abençoe, e encerro fazendo um pedido: ore pela minha vida, minha esposa. Estaremos no mês de outubro, viajando para Moçambique, mais uma viagem missionária. Nosso projeto é ficar ali aproximadamente 10 a 12 dias, servindo a igreja ali no país de Moçambique, e nós queremos poder contar com a cobertura espiritual de oração dos irmãos a nosso favor. Então lembre-se de nós, eu tenho certeza que Deus vos ouvirá e nos abençoará. Amém? Deus abençoe a todos com a palavra do nosso querido pastor Zé Luiz. Minha gratidão. Louvado seja Deus. Quantos foram abençoados ontem à noite, hoje pela manhã e hoje durante o dia? Pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós te agradecemos para o pastor Márcio, missionária Natália, pela disponibilidade de sair do Brasil especificamente para vir ministrar esse seminário aqui para nós. Irmãos, queria eu poder contar com mais dezenas e dezenas de pessoas que congregam na Igreja de Cristo aqui nessa região. Porque o assunto que foi tratado aqui ontem à noite e até agora sobre escatologia, eu te garanto que pessoas que estão há anos dentro da igreja, que 80% das pessoas dentro das igrejas não sabem quase nada sobre isso. Por que não sabem? Porque, irmãos, não é um assunto que você vai tratar num culto de 2 horas, com uma ministração de 40 minutos, 50 minutos, mas tem que ser um tempo mais prolongado, como foi ontem à noite e hoje aqui, até agora. Mas, grato a Deus por você que saiu ali da sua denominação, presbítero Wesley, sua esposa, que veio lá do Mississippi, depois de Vilocos, veio ontem à noite, irmão Edson, presbítero Evanilton,
Jaco Maxwell, o irmão que está com ele acompanhando. Agradecendo a Deus por cada um que veio participar, a igreja aqui que participou também. Estender aqui o meu agradecimento ao nosso pastor Bruno Andrade ali, que sempre nos dá o aval para estar fazendo o que a gente tem feito até aqui. Pastor Márcio, uma bênção, foi o canal que intermediou o começo desse trabalho aqui, foi através dele que nós iniciamos, que eu nem conhecia o pastor Bruno e Deus colocou o pastor Márcio, já há anos assim, a gente vê Deus trabalhando. Hoje a gente vai entender, porque eu sempre digo, quando a gente estuda na escola secular, você aprende a lição para fazer a prova, né? Na escola de Deus você passa pela prova para aprender a lição, então você vai entender lá na frente o porquê as coisas estão acontecendo. Então agradeço a Deus por tudo isso, agradecendo também o presbítero Anderson, a sua família que está ali recepcionando o pastor Marco, que foi um dos braços direitos para estar acontecendo também esse seminário, presbítero Anderson. Deus continue te abençoando. E amanhã, irmãos, continua a missionária Natália, esposa do pastor Márcio, estará ministrando a palavra do Senhor no culto de adoração ao Senhor, aqui às 10h30 da manhã. Nós estaremos aqui amanhã. Obrigado por cada um que ajudou a fazer a comida, servir. Obrigado, irmãos, assim, por todos que saiu da sua casa, está aqui. Marcos, Vinícius ali no som ajudando. Tem sido assim de grande valia e importância. Então que Deus retribua grandemente cada um que saiu da sua casa e aguentou. E depois do almoço deu aquele peso, pastor, nas vistas, querendo, mas o pastor Márcio foi bem dinâmico, a gente conseguiu romper, chegar até aqui. Você que deixou o seu trabalho hoje, né, para estar aqui aprendendo a palavra do Senhor, que Deus te retribua grandemente tudo na sua vida. Amém? Lembrando que amanhã tem culto às 10h30 da manhã. E já estamos encerrando. Mais algum aviso, presbítero Anderson? Não? Alguém? Mais algum aviso? Deus abençoe o grupo de louvor, cada um. Irmã Vanessa, irmãos, que se disponibilizou e está com as crianças ontem à noite. Diga a ela, tá, Diácono Elias, que ela não está ouvindo. Ontem à noite, hoje durante o dia não é fácil ficar com um grupo de crianças, uma coisa é 40, 50 minutos ali, ela está desde a hora que começou com essas crianças, levou para fora, levou para o parque, lá para o playground lá fora, e ela tomando conta, se disponibilizou em estar cuidando das crianças, para que os pais tivessem uma disponibilidade de poder estar aqui. E eu quero deixar aqui, irmãos, Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aqui hoje, irmão, foi só um pouco. Não pare de estudar, não pare de buscar. Você tem um material, você vai levar embora, inclui aí já no pacote que a gente teve aqui na igreja. Continue estudando, tem um canal do pastor Márcio. Você que quer toda essa aula de ontem e hoje, é só trazer um pendrive, né, pastor? Está aqui no computador, você pode pegar, a gente coloca, você leva embora depois. Pastor, não tem um pendrive hoje, não tem... Quando você quiser, você volta aqui, vai estar ali, você pode ter aula, pode no YouTube também, no canal do pastor Márcio, está lá as aulas para você rever, para você estar estudando novamente, para que venha estar ali atualizando na sua mente, amém? Não tem como guardar tudo, mas a gente vai atualizando, o Espírito Santo, quando alguém falar alguma coisa, já vem na mente, muitas coisas que já participei do seminário do pastor Márcio e de outro seminário, a gente vai aqui hoje estudando, já vai lembrando também. Amém? Vamos colocar de pé, quero estar encerrando. Por gentileza, os obreiros, nos ajude ali, está recolhendo e limpando para a gente entregar a igreja. Daqui a pouco tem culto dos irmãos em Cristo, os irmãos latinos aqui na igreja. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse período de bênção, Senhor, de ensinamento da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos convicção, Pai, que foi tudo muito bem esclarecido aqui pelo Teu servo, pastor Márcio, Senhor. Obrigado por cada um que saiu da sua casa, que veio aqui, que se disponibilizou, Senhor, que não mediu esforço para estar aqui até agora, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor recompense cada um, Pai, da maneira que o Senhor deseja, grandemente a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Com as Tuas mãos em forma de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador